so much on your mind, nothing's really going right. Jornal da Educativa. Apresentação, Regiane Acosta. Bom dia, boa tarde. São 12 horas e 15 minutos. Hoje, 1º de novembro de 2023. Jornal da Educativa está no ar. Com direção do Marcos Corselli, o nosso presidente é o pastor Vilmar de Sá. E hoje é quarta-feira, então quando quartou a gente já entendeu, a gente já sabe que é dia do programa OAB Responde. E hoje eu estou recebendo aqui uma dupla, mas pensa numa dupla super inteligente, a dupla dinâmica do direito, né? O Batman e Robin do direito aqui, para a gente falar sobre direito previdenciário e do trabalho. E para isso eu recebo aqui o doutor Robson Berigo, a pronúncia é essa mesmo? É isso mesmo. Diferente, né, o Berigo? Sim. E o doutor Diego Henrique. Tudo bem com vocês? Vou começar por aqui. Tudo bem, doutor Robson? Bem-vindo aqui. Bom, valeu, muito obrigado. É um grande prazer estar aqui. Maravilha. Agora, tudo bem com o senhor, doutor Diego? Tudo bem, dona Regiane. É um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui para responder a nossa comunidade e poder colaborar com as dúvidas. Achei bom foi o dona Regiane. É formalidade. Achei bom foi o dona, foi, eu acho chique, achei chique. Mas vamos então começar do começo. Qual é a relação do direito previdenciário com o direito trabalhista? Quem responde? Eu posso responder. Os dois ramos de direito eles se entrelaçam muito. Tanto é que quando você vai estudar um, você tem que saber o outro. Principalmente aí o patronal, que tem que fazer os recolhimentos previdenciários, né? O trabalhador, por outro lado, quando precisa de um auxílio-doença, né? Está trabalhando, sofre um acidente de trabalho, tem que estar lidando a entrada no auxílio-doença, ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez. Então, os dois ramos, eles se entrelaçam muito nesse sentido. Educativa, só um minutinho. Quer complementar, doutor? Eu creio que basicamente o que o Dr. Robson disse os dois andam lado a lado. Reforçando essa questão. Tanto que nós dois somos pós-graduados em Direito Previdenciário junto com o Direito do Trabalho, porque essa pós é feita intercalada, né? Foi feita os dois ramos juntos, porque tem conexões desde o início da atividade laboral, onde o patrão, né, no caso do trabalhador, ele já contribui para a Previdência, né? Então já começa desde o trabalhador com 16 anos, quando passa assinar carteira, que é o momento, né, o 14, já há esse vínculo previdenciário que vai ocorrer já preparando para uma aposentadoria no final uma aposentadoria ou um auxílio por incapacidade, caso seja necessário. Então, tem muitas conexões. Numa linguagem mais coloquial, o direito do trabalho, por exemplo, cuida da situação atual, da pessoa que está trabalhando, que está, né, em evolução, seria mais ou menos isso. Enquanto o previdenciário vai cuidar das coisas futuras, ou não, né, direito aposentadoria e outros benefícios. Quais seriam esses outros benefícios previdenciários? Quais seriam ou quais são esses direitos previdenciários, doutores? Dona Regiane, são inúmeros, né? O direito previdenciário ele abrange uma série de fatores. Previdenciário vem de prevenir, tanto que o INSS, né, é o Instituto Nacional de Seguridade Social, ou seja, é como se fosse um seguro. O trabalhador ele está seguro, seja em um caso de acidente, né, de incapacidade para o trabalho, aonde o INSS vai estar suprindo ele, caso momentaneamente não possa trabalhar. Quem vai suprir essa renda dele vai ser o INSS. Por isso, daí a nomenclatura segurado do INSS. Em caso também de perda, de falecimento desse trabalhador, ele deixa uma pensão para os seus dependentes, seja os filhos menores e seja a esposa, né, o cônjuge, o companheiro, né, vice-versa. Vale para... Quer complementar, doutor Robson? São muitos benefícios, né? Pensão por morte, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão, né? Que o auxílio-reclusão é somente para quem contribui para a Previdência Social,
E são inúmeros. Aqui de cabeça é difícil falar todos, mas aí a Seguridade Social está aí para cobrir todos o eventual, né, que é todo fator que deixa a pessoa impossibilitada para o trabalho. Eu tenho uma participação aqui de um ouvinte que ele fez uma cirurgia na cabeça e ele disse que só está marcada essa entrevista com o INSS para o mês de dezembro. O que fazer, doutores, para apressar, já que a gente está falando aqui de uma questão de saúde, né, e que precisa ser em tempo hábil, né? Porque como você vai deixar um trabalhador ficar esse tempo todo sem uma assistência que vai garantir a renda dele? Pode responder, doutor Robson. O que ele pode fazer? O INSS ele tem prazo para fazer essas perícias, para analisar aí se a pessoa está incapacitada ou não para o trabalho. Quando o INSS passa desse prazo, a única coisa que podemos fazer é recorrer ao Poder Judiciário, né? Entrar com o mandado de segurança para que o INSS realize a perícia de imediato ou menos já comece a pagar logo de imediato. Mas a única opção é essa. Infelizmente, o INSS ele tem deixado a desejar nessa questão. Demorando muito a analisar os benefícios, principalmente nessa situação. A pessoa precisa do dinheiro para sobreviver, né? Colocar comida em casa, e sofrer um acidente, deixou impossibilidade. O INSS tinha que ser, tipo assim, rápido, né? Exatamente. Porque a pessoa precisa do dinheiro rápido. Mas ele deixa muito a desejar. Nessas situações, a única opção de fazer, né? Claro, deixar reclamações e tal, mas o que dá mais resultado é entrar na justiça. Até porque reclamar, eles sabem que a população inteira reclama sobre isso e nada muda dentro da situação, né? Por exemplo, Regiane, eu quero complementar, dizer que houve uma evolução grande da parte do INSS. Por mais que continue em atraso, eu, por curiosidade, eu trabalhei 10 anos como segurança do INSS aqui de Inhumas. Então, eu acompanhei toda essa jornada. Desde a época, as pessoas chegavam a posar na fila para conseguir algum tipo de atendimento, né? Isso acabou. Hoje, devido também à informática, né, e os novos colaboradores, a exemplo do INSS de Inhumas, essa fila acabou, né, mas há muito que melhorar, assim, porque a população que realmente depende daquele salário para se manter a sua família, né, esperar 2, 3 meses, que é o caso da pergunta do ouvinte, é insustentável, né, ela fica sem as condições de se manter. E aí ele pergunta o que ele deve fazer, doutores. O que vocês falam, é o Merinaldo, né? Está acompanhando a gente aqui. E ele pergunta o que é possível ser feito dentro dessa situação. Porque realmente ele precisa de dinheiro para tudo. Medicamento, comida, enfim. Foi uma cirurgia na cabeça. Uma cirurgia na cabeça é uma cirurgia muito grave, até para quem não entende muito, não é da área como eu. Mas o subentendido é uma cirurgia bastante minuciosa, né? Portanto, o INSS precisa ter um olhar mais humanitário até para uma situação dessa. Como não tem, de que forma que ele pode agir para que esse processo seja adiantado, doutores? Procurar um advogado. No caso, ele vai procurar um advogado e o advogado vai analisar o caso concreto dele, né? Verificar aí os exames que ele tem, todo o procedimento, ver se ele tem a qualidade segurada e tal. Aí o advogado, depois que analisar toda a documentação, vai tomar a melhor decisão. Assim, não dá para falar exatamente o que o advogado vai fazer. Mas ele, na situação dele, ele tem que procurar um advogado. Maravilha. Seu João Carlos também está acompanhando a entrevista, parabenizando, viu? Obrigado. Vocês que está boa prosa aqui, né? E ele quer saber mais em relação à questão do direito previdenciário. Né? Quem tem direito, quem não tem direito, para a gente entender direitinho, porque, por exemplo, tem que contribuir, né? Via de regra, precisa de contribuir. Mas quais são os casos atípicos, doutores, em que não há a necessidade, ou pelo menos que não haja necessidade, talvez não porque há essa necessidade. Mas quais são as exceções à regra? Regiane, a pergunta é um pouco complexa e demoraria horas aqui de entrevista para responder ela de forma, quiçá responder, né, satisfatória. Mas algumas situações, a Seguridade Social, né, ela tem a questão do trabalhador de carteira assinada, que é onde as contribuições ficam no CNIS, é atualizado mês a mês. Caso hoje, né, eu recomendo que todos já tenham o seu... baixe o aplicativo do meu INSS, quem trabalha de carteira assinada, para poder acompanhar mês a mês se o patrão está realmente contribuindo, né, uma forma até de fiscalizar e não ter surpresas na frente, né, que a gente vê casos onde há essa sonegação. Ela também abrange o trabalhador segurado especial que trabalha na zona rural. Ele não comprova a contribuição da mesma forma que o urbano, né, ele não tem extrato.
ele vai comprovar que exerceu atividade rural de outras formas, né? Seja através de testemunhas, né? De notas fiscais, de certidões, de uma série de documentos. É uma série de documentos que comprove que ele exercia aquela atividade rural. Isso também o garante o benefício, né, de estar segurado, né? Além de tudo isso, o trabalhador rural ele tem uma benesse de aposentar com 5 anos mais cedo. Ou seja, a mulher aposenta com 55 anos de idade e 15 de contribuição e o homem 60. Em contraponto, o urbano, o homem é 65 e a mulher 60. Há também que se falar sobre o LOAS, BPC LOAS, que é o benefício assistencial. Para quem não está segurado, né, não tem condições e é deficiente, né, assim, tem algum tipo de incapacidade para o trabalho, né, de se manter. E para o idoso acima de 65 anos que não tem uma renda familiar superior a 1/4 do salário mínimo. É isso. Aí só para complementar, tem uma diferença entre o trabalhador rural, né, e aquele segurado especial no regime de economia familiar. Por exemplo, se a pessoa trabalha na roça, né, o simples fato de trabalhar na roça não significa que ele é segurado especial. Isso, se ele estiver trabalhando na roça para um patrão, então isso significa que o patrão dele tem que realizar as contribuições. Se ele é um caseiro, né, o patrão tem que realizar as contribuições. Se ele faz serviço braçal na roça para uma pessoa, né, para o patrão tem que realizar essas contribuições. O segurado especial é aquele que trabalha na roça por conta própria. Ele trabalha, ele planta, colhe e se autossustenta. Ele não trabalha para ninguém. Esse aí que não precisa contribuir. Mas agora, aquelas pessoas que trabalham, né, aquele trabalhador rural que trabalha para outra pessoa, trabalha para uma empresa, ou trabalha para o patrão tem um dever aí de contribuir. Então, o segurado especial é esse que trabalha por conta própria, regime de economia familiar. A Érica também parabenizando pela entrevista e ela pergunta em relação ao MEI. Quais são as condições que o contribuidor ou que o empresário do MEI pode ter a aposentadoria? O MEI, basicamente, ele tem os mesmos direitos que o trabalhador tem, né? Ele conta com a vantagem de ser um microempreendedor, né? De ser um empresário, um mini empresário aí. E parabéns para quem é MEI e está empreendendo, seja de milhões ou de empreender no Brasil é uma missão. A vida do empreendedor, eu acho, é de se admirar. Quanto ao MEI, a pergunta, ele tem basicamente os mesmos direitos que o trabalhador de carteira assinada, que o segurado. Ele está segurado também, conta com a benesse de pagar 5% do salário mínimo, né, enquanto o trabalhador normal paga 11%, né, e tem uma contrapartida da parte patronal. Ele também tem a questão de, em caso de uma incapacidade para o trabalho, ele vai procurar o INSS, da mesma forma, ele está incapacitado para aposentar por idade, ele também vai procurar. Caso de falecimento, ele vai deixar uma pensão para o dependente, seja filhos menores ou cônjuge. A pastora Carmen Lúcia, parabenizando também pela entrevista, e ela pergunta a partir de que idade a empresária do MEI pode se aposentar. Como é que funciona a questão da idade dentro da aposentadoria pelo MEI? Em resumo, o MEI ele tem o mesmo direito que os trabalhadores. É o mesmo, são todos. Todos os direitos que o trabalhador tem, o MEI também tem. Então, a idade também vai ser a mesma. No caso, atualmente, né, com a reforma da Previdência, 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Essa é a regra. Então, tudo que se aplica ao trabalhador também vai se aplicar ao MEI. E ele vai pagar bem menos, né? O bom de ser o MEI é isso, ele vai pagar apenas 5% aí do salário mínimo. Mas os direitos são os mesmos. No caso dela, como que é mulher. Quando se for por idade, 62 anos. A Maria do Socorro, ela diz: boa tarde, meu nome é Maria do Socorro, eu tenho um filho especial, ele recebe uma pensão. Eu sou responsável pela pensão e já trabalhei de carteira assinada. Há muito tempo que não trabalho de carteira assinada. Hoje eu sou autônoma e eu estava querendo contribuir, mas a mulher me falou que se eu for contribuir, o meu filho corre risco de perder a pensão. No caso, o Lorzan já há 20 anos que ele recebe. É verdade ou tem perigo? Na verdade, em suma, o que ela quer saber é se ela for formalizar o negócio, se tem perigo do filho dela perder a pensão. Eu entendi. Tá. Já esclarecer para a Maria do Socorro, temos que se definir se realmente é uma pensão. No caso, se o filho for deficiente, no caso, o pai dele que faleceu, ou alguém que ele era dependente, faleceu e deixou essa pensão para ele.
No caso, se a deficiência persiste, que me parece ser o caso, ela pode contribuir normalmente. O que prejudica a contribuir, dependendo do caso, é quem recebe o LOAS. Aí ela precisa esclarecer bem se é um LOAS que o filho dela recebe ou pensão. Se for pensão, ela pode contribuir normalmente. Não há perigo de cortar ou suspender. Essa questão da pensão, agora falou, se for pensão não tem perigo, não, ela pode contribuir normalmente. Se for o LOAS ele é para pessoas em estado de vulnerabilidade. No caso, você pega a renda familiar da pessoa ali e verifica se está em estado de vulnerabilidade. Se ela começar a contribuir com uma renda muito alta, o INSS vai perceber que a renda familiar ali aumentou e pode suspender. Entendeu? Então, por isso que o doutor falou, tem que ver se é pensão, se LOAS. Se for pensão mesmo, não tem perigo. Se for o LOAS, talvez pode ser cortado ou suspenso devido à renda familiar ter aumentado. Independente do quanto que essa renda familiar vai aumentar? Não, assim, é igual eu falei, tem que calcular a renda per capita, que pega a renda de todas as famílias e divide por todos. O INSS usa como base 1/4 de um salário mínimo. Então, quer dizer que se vai pegar a renda dela e dividir por todos e ultrapassar 1/4 de um salário mínimo, o LOAS vai ser suspenso ou cortado, cancelado. Eu quero aproveitar para complementar essa pergunta, é uma pergunta que chega bastante para entrar no escritório, Dr. Robson, que é a questão da pessoa que ficou viúva, né, e passou a receber uma pensão. Aí ela fica na dúvida se pode casar novamente ou não, se vai cortar. E eu já adianto para quem queira casar e recebe pensão, não corta. Pode casar novamente, que a pensão já sendo vitalícia não corta. Tá? A pessoa pode casar normalmente. É uma pergunta que chega bastante para a gente no escritório, né, doutor Rodo? É realmente uma preocupação. Sim. Eu sei de um monte de gente que fala que não posso casar porque eu recebo uma pensão ali, eu posso perder esse direito, né? Então, e esse é um mito, não perde. Não, ele está explicando aqui que não é pensão, é LOA, não foi ninguém que deixou não. Então, nesse caso, não é aconselhável, né? Tem que se atentar a essa questão da renda per capita subir, né? O que nós aconselhamos, porque o que vai mandar é a realidade financeira, né, da pessoa, tanto do filho como dela. Nós mesmos não aconselhamos de maneira nenhuma omitir informações ou alguma coisa do tipo. Né? Se a renda dela aumentar consideravelmente, nós não recomendamos aí ficar escondendo, porque isso, querendo ou não é legal, né? Então, quer dizer que a renda per capita é renda per capita, ou seja, a renda per capita é o que todos recebem dividido pela quantidade de pessoas. Então, ficar omitindo informações não é uma coisa que nós recomendamos, mas já adiantamos que se ela começar a contribuir aí, pode, sim, tem a possibilidade de suspender. Podia mesmo para mudar a lei, né? Porque a pessoa vive lá com um mísero salário para cuidar de uma criança, né? Que tem, enfim, o adulto, e ainda não pode complementar a renda porque senão é cortado mesmo. É muita sacanagem também, né, gente? Vamos falar a verdade aqui, mas a reforma é lá, é com eles lá, é só opinião aqui. Agora, muitos aposentados, tem outra situação também, têm direito à revisão de valores, né? Concedidos em benefício previdenciário. Agora, desconhece essa situação. Como fazer, doutores, para que essas pessoas tenham acesso e quando que eles podem ter esse benefício da revisão de valores? Em quais situações? Jane, eu vou resumidamente explicar, até porque está meio travado ainda essa questão no STF. Essa revisão da vida toda, que é essa que está no auge aí, né, tá na mídia, ela se trata de pessoas que já estão recebendo a aposentadoria, né, ou outro benefício, e fala a respeito de contribuições anteriores a 1994. Basicamente, vou por esse caminho. É bem complexo esse cálculo, essa dinâmica. Né? Então, basicamente, assim, se aplica a essas pessoas que tiveram contribuições anteriormente e é feito todo um cálculo para saber a possibilidades, né, de essa revisão vir para baixar. Então, assim, é um caso que o operador do direito que for aplicá-la tem que estar bem ciente do que está fazendo, né, estudar bastante o assunto para poder aplicá-la. Em resumo, o que ele tem que fazer é procurar um advogado especialista para fazer os cálculos e ver se ele se enquadra e se tem possibilidade da pensão dele, a pensão, a aposentadoria ser aumentada.
O que a gente não pode ficar esperando é que o governo bata na porta, né? Isso Pra não vai dizer, olha, acontecer. a gente tem um negócio ali para vocês que é bom, porque o governo não vai fazer isso. Isso está fora de Não, cogitação. Não faz mesmo. Não Muita vai gente fazer. cai em golpe em razão disso. Nossa, tem Acredita, muitos né? clientes que acreditam que o banco tá ligando, tá oferecendo dinheiro de graça e cai. Então, exatamente, não faz. Então, o ideal, como os doutores, e a gente precisa chamar a responsabilidade social, né? É que não caia em golpe. Procura um advogado e veja, porque tem muita gente aí com direito e sem saber que tem, né? Vai ficar ganhando aquela mesma coisa o resto da vida. Por quê? Porque não foi lá, resolveu. Ou então vai cair no conto do vigário, alguém ligou, tem direito. Gente, não passa informação. O pessoal de banco não vai pedir senha, não vai pedir informação, e se pedir, é golpe. Então, cuidado com essas coisas aí, doutor. Eu quero reforçar exatamente esse ponto. Foge um pouco do nosso tema aqui, mas eu acho que é um bem para a nossa comunidade, para a sociedade, principalmente para quem, né, acredita, assim, quando a esmola é demais, esse ditado não está ultrapassado. Quando a esmola é demais, o santo pode desconfiar. Porque no escritório a gente lida com situações de pessoas que dão as economias de uma vida ali em golpes, dos mais diferenciados meios. São mirabolantes. Com o advento da internet, a facilidade, as pessoas às vezes não têm tanta instrução, caem em golpes assim que é lamentável, porque não tem como buscar. Por mais que a gente vá ao Oriente, vá com o cliente na delegacia, busque e-mails, dificilmente a pessoa vai reaver aquele valor que ela perdeu. Então, assim, eu alerto para os ouvintes que fiquem atentos a golpes, a facilidades. Quando parecer fácil demais, não caia. Prefira ir num lugar, no profissional. Na dúvida, procure alguém com mais instrução. Vá atrás de um advogado amigo, de uma pessoa que tenha mais instrução. Porque tem golpes, assim, todo dia tem golpes novos no mercado. E eles não têm dó nem piedade. Eles não não tem, querem realmente. saber se você só tem aquele dinheiro. Eles vão lá, raspam sua conta e não estão nem aí para isso, né, doutores? Exatamente. Então é importante a gente frisar isso daqui. Agora, doutores, o que é preciso mais explicar para que a gente possa saber sobre o direito previdenciário? O direito trabalhista também, para que a gente fique informado de tudo. Eu estou captando aqui todas as mensagens, a funcionária da comunicação não entende muito de direito, mas estou me tornando uma expert aqui com o programa OAB Responde, porque só faço uma galera aqui muito, mas muito inteligente. O que precisa saber, doutores, sobre essas questões, até para que a gente possa, né, tomar providências em algum momento da vida? Quando se trata de direito previdenciário, o que mais surge lá no escritório, né, e nós recomendamos, é começar a contribuir. Porque tem muitas pessoas em algumas situações que ela tem que acordar para a vida e começar a contribuir, principalmente pedreiro, né, principalmente esses autônomos, porque a idade vem, o tempo vem, né, acidentes acontecem. Então, tá segurado pelo INSS é muito importante. Procura um profissional que ele vai lá ver uma alíquota menor, né, que se encaixa no MEI, né, para contribuir pelo MEI é super barato. Se não encaixar no MEI, outras contribuições. Então, para previdenciário, o que o cidadão precisa, né, que a gente sempre recomenda aos cidadãos, é que comece a contribuir, comece a pagar. E tem aquelas pessoas que têm aquela mentalidade que eu não vou contribuir porque eu quero aposentar pelo fundo rural e se eu contribuir piora. O fundo rural, tipo assim, é para pessoas que trabalham na roça em regime de economia familiar. Se a pessoa viveu a vida toda na cidade, é muito difícil aposentar pelo fundo rural, porque ela não vai ter prova. Se ela viveu a vida toda na cidade, como é que ela vai provar que trabalhava na roça em regime de economia familiar? Então, por isso, nossa recomendação quando se trata de direito previdenciário comece a contribuir. Se você não trabalha de carteira assinada, vai lá, pega um carnezinho, comece a contribuir, abre um MEI, né, se você for autônomo, e comece a contribuir. Quando se trata de direito previdenciário, é isso. Eu quero trazer mais um adendo a respeito do direito previdenciário, uma coisa pontual e interessante que eu vejo beneficiar, foi a dona de casa poder pagar pagar 5%, né, porque a contribuição normal 11%, né, do autônomo, e com a dona de casa de baixa renda, ela tem a possibilidade de contribuir a 5% do salário mínimo, que facilita muito o acesso dela a Seguridade, isso, a Previdência Social, né? Porque baixa por mais da metade o valor da contribuição. Esse benefício, né, de pagar com esses 5%, pagar menos, é para a dona de casa de baixa renda. Ou seja, ela precisa estar com os dados dela na promoção social atualizados,
e procurar uma agência do INSS, comprar um carnezinho e procurar uma agência do INSS com esse cadastro atualizado em mãos, que ela vai conseguir esse benefício. A pastora Andréia está assistindo aqui, mandando um abraço, parabenizando pela entrevista. E aí ela pergunta, você até já começou a falar, né, aqui sobre o passo a passo da dona de casa e o que é preciso comprovar para fazer essa contribuição que o senhor está falando aqui para a dona de casa com baixa renda. Boa tarde, pastora Andréia. Basicamente é isso que eu disse anteriormente. A pessoa tem que ser realmente de baixa renda, né, que é um benefício para facilitar a pessoa de baixa renda, a dona de casa de baixa renda, a contribuir. Ela tem que procurar primeiro a promoção social, atualizar seus dados lá. Eles emitem uma certidão, que ela está atualizada lá sobre a renda, e com essa certidão em mãos, ela pode comprar o carnezinho na papelaria, aqui na banca de revista eu creio que tem também, e procurar uma agência do INSS para preenchimento. Agora, uma coisa muito importante dessa questão, tanto doméstico como facultativo de baixa renda, é a questão da promoção social, ter o cadastro único atualizado. Porque é o seguinte, se você não tem, se você não foi lá na promoção social e atualizou o seu cadastro e começou a contribuir, o INSS não vai reconhecer aquelas contribuições. Por quê? Porque é obrigatório estar atualizado no cadastro único. Não adianta você simplesmente pegar o carnezinho e contribuir lá como se fosse de baixa renda, né? Você pensa assim, eu sou pobre, então eu vou contribuir com baixa renda. Tá, você é pobre, mas tem que estar registrado lá na promoção social, a sua renda, né? E que você é de baixa renda. E depois que tiver lá registrado, você começa a contribuir como baixa renda. Porque se você contribuir sem estar cadastrado no cadastro único, vai ter uma burocracia enorme na hora de aposentar e provavelmente vai ter que recolher tudo retroativo. A diferença, no caso. A diferença. A Lohane lá do Alegre Leves, parabenizando pela entrevista. E aí ela pergunta para o doutor Diego. Ela falou, doutor Diego, o senhor já trabalhou no INSS, me responda um negócio. O que é que esse povo tem para dificultar a vida das pessoas que precisam de perícia, sendo que o dinheiro nem deles não é do governo? Aí sobrou para o senhor agora responder. Qual o nome? É a Lohane. Oi, Lohane, boa tarde, tudo bem? Essa é a pergunta de milhões. Olha, vamos tentar respondendo de uma forma mais clara possível, olhando da ótica de quem estava do lado de lá, né? E agora do lado de cá, e sabendo a dificuldade que é para quem precisa do INSS. Lá eles são instruídos, né? Eles seguem a legislação que é dura, as normativas que são duras. Eles têm que seguir, eles não podem, até porque o servidor público, ele não pode fugir do que está previsto em lei, que está previsto em resoluções da própria autarquia, que é o INSS. Então, o servidor que está no INSS, ele tem que cumprir, né? Aí eu penso que nós temos que ir atrás dos nossos representantes para que façam mudanças, para que essas mudanças cheguem, porque eles também são meros instrumentos de quem está mais acima. Resumidamente é isso. Pode falar. É notável que assim, há um sofrimento da população, que quem mais precisa do INSS, quem não tem um seguro, sem ser o seguro da Previdência, que é o trabalhador, é aquele que ganha um salário mínimo, que precisa daquela renda. Então, para ele ficar 2, 3 meses sem trabalhar, a vida dele bagunça toda, né? Se pagar aluguel, água, energia, e ter que esperar até dezembro, como foi o caso anterior, para fazer uma perícia. Depois de feita a perícia, esse pagamento demora mais 15 dias, no mínimo, para sair. Então, o que ele vai fazer da vida? Né? Mas aí a solução não é uma solução clara em um primeiro momento, né? Saber que os colaboradores do INSS, os servidores, são funcionários, né? E cumprem a legislação. Basicamente é isso. Assim, eu entendo o sentimento de indignação, porque assim, a pessoa faz a perícia lá no INSS e é negado. Aí depois recorre ao Poder Judiciário, faz a perícia no Judiciário e é aprovado. Tipo assim, não é a mesma doença? Não é o mesmo fato? Por que o INSS tem de negar, né? Porque o índice de reformas de decisões do INSS é muito grande mesmo. Então fica esse sentimento, mas por que o INSS, o que ele tem que ficar negando tanto, né? É uma coisa realmente que, né, eu não entendo direito o que eles têm, mas eu creio que quando você está lá dentro, as pessoas que tem lá dentro têm uma visão bem diferente de nós que estamos aqui, né, do lado de fora. Eu penso que a visão deles lá é que a maioria do povo lá vai querendo roubar dinheiro do Estado e por isso que eles negam tudo.
Mas realmente tem esse sentimento de indignação, né? De, tipo assim, o mesmo fato, o mesmo acontecimento, vai lá no INSS, ele nega, tem que recorrer ao Poder Judiciário e no Poder Judiciário é reformado. Tem outra participação aqui de um jovem também, 24 anos, que tem problema na cabeça, tem depressão, tem um monte de coisa de doença na cabeça, segundo ele aqui. Diz que dá até medo de ir no INSS buscar algum benefício para ele, porque ele diz que tudo que eu falar é que não vai conseguir, não vai dar certo, porque eles não se importam com as pessoas. Qual que é o nome? É o Júnior. Júnior, boa tarde. Júnior, eu recomendo, né, e assim, esse sentimento de indignação existe, mas há várias pessoas que conseguem o benefício, né, então não deixe de tentar, né, o primeiro passo começa com a sua tentativa. Eu não estou julgando se é fácil ou difícil, porque se você estiver depressivo, eu sei que é difícil até para enfrentar uma multidão, esperar uma manhã no INSS, passar por todo esse processo e ter o risco de ser negado, mas persista, procure um profissional para te auxiliar, caso você não queira fazer por conta própria, procure um profissional para te auxiliar e vá atrás dos seus direitos, né? Porque é uma máxima do direito. O direito não socorre os que dormem. Tem que correr atrás, não corre, não ignore nesses casos que foram negados, e mesmo esses que são negados, na justiça, como o Dr. Robson disse anteriormente, na justiça a gente reverte a grande maioria desses casos. Então, não fique com esse receio, vá atrás dos seus direitos. Até porque a lei é muito clara em relação a isso, né? Existem pessoas que têm direito ao benefício. Então, se eles vão negar no primeiro momento ou não, o problema é deles. A gente tem que correr atrás daquilo que a gente precisa e que sabe que a lei vai respaldar a gente. Por isso que é importante ter profissionais, né, gabaritados e capacitados para isso. Eu vou lá na rede social, eu estou só aqui no WhatsApp, no telefone, tá? E aí o pessoal fica lá gravinho, se eu não vou lá. Deixa eu ver como é que tá lá. É a doutora Euster. Amigos, boa tarde. Doutora Euster, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, sucessão de IUNAS. Amigos, boa tarde. Muito boa a escolha do tema. O cidadão precisa de muitos esclarecimentos. Concordo com a senhora, viu, doutora? Fernando Barreto, doutor Fernando Barreto, lá de Goiânia, que é o time bom, esse time é bom. Obrigado. A Letícia Loyola está aplaudindo aqui vocês, a Lê Loyola. A doutora Lara Cristina Santana Lopes, grandes profissionais, doutor Diego e doutor Robson Berigo. Abraço, Regiane. Um beijo, Lara. Doutora Lara, maravilhosa também, ótima, competentíssima, gosto demais dela também. E a Gleicilane Lopes Berigo, aplaudindo também a entrevista, esse sobrenome. Que coincidência! Que coincidência! Parabenizando também a entrevista. O seu Arlindo também mandou mensagem parabenizando, que gostando muito da entrevista e parabenizando o senhor pela vitória, pela conquista, né, de sair de lá hoje para ter o seu gabinete, seu escritório e atender os seus clientes. Então ele está aqui parabenizando, né, o que ele considera uma grande vitória. Obrigado, senhor Arlindo. Obrigado. A moçada tá, tem gente perguntando se vocês vão, eu já perguntei isso aqui para eles, vai. Eu tô falando para vocês que esses ouvintes aqui são animados. Esses ouvintes aqui não são fáceis, não. A Patrícia também está parabenizando pela entrevista. E aí ela vai em relação ao trabalho agora. Ela pergunta aos doutores como é possível comprovar assédio dentro do trabalho. E o que é que caracteriza assédio no trabalho? Tem que ir qual assédio? Tem um assédio moral e um assédio sexual. O assédio moral é aquele que o patrão xinga, grita, humilha a pessoa. O assédio sexual é aquele que tem, né, um fator sexual, a satisfação da lascívia, libido, nessas coisas. Então, tem esses dois assédios. Mas não lá, tudo é assédio. O assédio ele é quando é assédio moral é o mais fácil de provar, porque normalmente é quando o patrão xinga, o patrão grita, né, exige esse assédio moral dentro da empresa, tá dando moral. Esse é o mais fácil de provar, por quê? Porque todo mundo está ali em volta e todo mundo vivencia a mesma coisa, convive com o mesmo patrão. Agora, o assédio sexual, ele é um pouco mais delicado e mais difícil de provar, porque normalmente acontece num cantinho, quando está sozinho. E só a palavra da vítima não é o suficiente. Formas de provar, sei lá, câmeras de segurança, mensagens pelo WhatsApp, conversas, e-mails,
A pessoa tem que utilizar de todos os meios, né, que tiver ao alcance dela para dar algum indício. Só a palavra dela não é o suficiente, né? Tem que ter pelo menos algumas testemunhas, ou nesse caso de relação de emprego, né, relação de trabalho, o juiz, pelo menos aqui de Unas, ele é muito sensível a essas questões. Então, é claro que só a palavra da vítima não é o suficiente, né? Mas se tiver tendo qualquer outro indício, aí já é o suficiente. Complementa, doutor Diego? Falou tudo. Eu insisti numa aula. A Amanda, ela está perguntando em relação ao direito de trabalho da empregada doméstica, trabalhador doméstico. Empregada, eu gosto de colocar o trabalhador, porque a gente coloca muita mulher nesse papel, mas hoje tem muitos homens fazendo brilhantemente também essa tarefa, né? E ela queria saber em relação a isso. Passar a bola mais uma vez pro Dr. Rodo. Trabalhador doméstico é uma complexidade, até na justiça, e é uma briga. Porque é o seguinte, nós temos que diferenciar aí o vínculo de emprego do diarista, do autônomo. Uma coisa é você trabalhar para a pessoa, outra coisa é você vir fazer algumas diárias. Eu gosto de muito citar o exemplo de pedreiro. Se eu estou lá no escritório, eu contrato o pedreiro para ele, né, aumentar o meu escritório. Ele fica lá 1, 2, 3 meses fazendo a minha obra. Não vai caracterizar o vínculo de emprego. Por que não vai caracterizar? Porque ele é um diarista, um empreiteiro e está trabalhando para mim somente naquele período e para aquilo. Então, não caracteriza o vínculo de emprego. Da mesma forma, a empregada doméstica. Às vezes, a empregada doméstica vai só uma vez por semana na casa fazer uma faxina. Ela, nesse caso aí, ela é diarista. Então, quer dizer que os vínculos de emprego não vai ser reconhecido. Se ela vai somente uma vez, talvez se ela não tem subordinação, não tem horário de entrada e saída, então não vai caracterizar o vínculo de emprego. Mas para caracterizar o vínculo de emprego, a pessoa tem que ir todos os dias, tem que ter um horário de entrada e saída, tem que ter o salário fixo. Nessa questão. Caracterizou o vínculo de emprego, ela vai ter todos os outros direitos que os demais trabalhadores têm. Férias, 13º, FGTS, essa questão. Na justiça, como eu, né, iniciei, é uma luta enorme, porque o trabalhador ali, né, a empregada fala, tem vínculo de emprego, e o outro fala, não tem vínculo de emprego, era diarista, né, ia para lá só diarista. Então, é essa luta. Mas se reconhecer o vínculo de emprego, ela vai ter todos os demais direitos que o trabalhador normal tem. Férias, 13º, FGTS, etc. Agora, essa questão do diarista, ela é bem delicada, porque muita gente se vale disso também para não assegurar o direito do trabalhador, né? Então, há que se ter um limite aí também nessas diárias, até que ponto que pode ser considerado diarista ou não. Porque a gente que age de má fé em todas as áreas, a gente sabe. Sim. Então, quando vai caracterizar, se a pessoa não tem, claro, carteira assinada, essa coisa toda, mas quando é que vai caracterizar um vínculo do empregado doméstico com o empregador, por exemplo? A CLT estabelece que tem que ter pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. Esses 4 requisitos tem toda uma série de estudos sobre eles e tem que analisar o caso concreto para ver se preenche todos esses requisitos. Em suma, criou-se mais ou menos um entendimento, assim, consolidou em torno que a diarista, se ela trabalhar 3 dias ou mais na semana, caracteriza o vínculo de emprego. Mas isso aí é tipo assim, não é absoluto, tem que analisar o caso concreto para ver se vai caracterizar o vínculo de emprego, porque não são apenas esse requisito de ir 3 vezes na semana, tem os demais requisitos para preencher, igual a subordinação, a habitualidade. Então, tem que analisar o caso concreto, em específico, mas agora, se a pessoa vai todos os dias, aí, 6 vezes, né, na semana, isso aí não temos dúvida, né? Mas agora, se a pessoa vai menos, né, vai apenas 2 vezes por semana, aí tem que estudar o caso completo. No caso, ela tem que ter habitualidade, ou seja, ir direto, né? Não é eventual, igual o diarista tem que ter habitualidade, tem que ter a subordinação jurídica, ou seja, o patrão manda, ela obedece, tem que ter a onerosidade, ou seja, um serviço pago, e tem que ter a pessoalidade. O que é a pessoalidade? Tem que ser ela, não pode ir outro, tem que ser ela. Então, preenchendo todos esses requisitos aí, caracteriza o vínculo de emprego. Eu lembro disso. Outra aula. Tem um monte de gente mandando abraço aqui para vocês. A Lucila, lá do bairro Feliz de Goiânia, está acompanhando, mandando um abraço, está gostando da entrevista. Muita gente assiste pelo site, gosta bastante de acompanhar toda quarta-feira.
A Raquel lá da Vila Nova, eu falo Vila que eu sou Vila. Raquel também está ligadinha com a gente, está na farmácia acompanhando, também pelo site. Muito obrigada pela audiência, parabenizando aqui os doutores pela entrevista. Da mesma forma, a Regina é assídua da Cris, que está sempre com um foninho lá na 44. Ela disse que está gostando de saber os direitos aqui com vocês, viu? Olha aí, ó. Regina também parabenizando. Eu também tenho a participação do doutor Silvio Carvalho, lá de Jataí. Silvinho, um beijo no coração, muita saudade de você, tá? Muito obrigada pela audiência, ele também está parabenizando a entrevista, tá bom? Muita gente participando de bom, né? Legal. Continuar o AB com o cidadão, eu sempre falo que ela é de muita relevância e de muita importância, né? Porque a gente perece muitas das vezes por não conhecer os direitos, não conhecer aquilo que a gente pode, né? Quando vocês vêm aqui e trazem essas informações, dão essa aula e essa consultoria para a sociedade, é de suma importância, né, doutor? E talvez isso explique a participação em massa que toda quarta-feira a comunidade tem. Então, tem gente simpática igual você. Então, você tem uma ideia? Tem aqui, ó, deixa eu ver aqui. Doutora Eusté, um abraço para a senhora também, meu amor, viu? Ela está dizendo que vocês são jovens advogados com muita resiliência, viu? Mandando um abraço para mim e outro para a senhora também, viu, doutora queridíssima? A Rezinha Mary Kay, ela diz, deixa eu ver aqui, traz eles mais vezes, tá? Pedindo para trazer vocês mais vezes aqui, vocês estão dando uma aula, tá? A Rezinha, algumas pessoas me chamam de Rê, você é da área também, porque Rezinha é familiar, tá? Então, também parabenizando vocês. Deixa eu ir aqui no WhatsApp também. Agora eu não vou fazer pergunta, vou só mandar beijo, porque tem muita participação aqui. Inclusive, eu vou deixar um recadinho aqui para vocês, muito carinhoso também, tá? Que é a participação do nosso presidente da Câmara, Wilson Teles, parabenizando pela entrevista, 2 jovens profissionais de muita competência. Então, fica também o nosso abraço aqui ao nosso presidente da Câmara, Wilson Teles. Eu tenho certeza que a OAB em peso também abraçando o senhor aqui, que é um grande parceiro, companheiro ali da Ordem, né? Sempre andando a par e passo, apesar da Ordem ser uma instituição apolítica, mas assim, sempre está ali, né, caminhando junto com a sociedade de forma geral. Então fica o nosso abraço aqui ao nosso presidente da Câmara, que retornou às atividades ontem, depois de 18 dias em tratamento médico. Então a gente fica muito feliz, os ouvintes sempre perguntando aqui pelo Suaintes, graças a Deus está muito bem. Então receba aqui as nossas boas-vindas, né? Eu tenho certeza que os meninos aqui, os jovens advogados também têm esse mesmo pensamento, viu, Suaintes? Muito obrigada, um beijo no seu coração. Meninos. Obrigado. Tá. Nossas considerações finais, como que está? Vamos, Tá. porque senão a gente passa o resto da Tá, noite. por mim eu ficaria. Mas já pediram para intimar vocês para voltar. Tá, aqui, nós saímos dessa entrevista já com um pré-agendamento para uma próxima. Olha, tem outra participação também, a cantora Camila Moreno, que está acompanhando a entrevista, mandando um abraço, que está gostando muito da prosa de vocês aqui, viu? Que bom. Cantora Camila Moreno, muito obrigada também pela participação. Beijo para você, Camilinha. Doutor Robson, vou começar aqui para o senhor. Não, para mim foi um grande prazer, né? Estar aqui na Rádio Educativa, aí tirando essas dúvidas e se surgir qualquer coisa, estamos por aqui. O discurso dele foi menor, viu? Vai ser maior, né? Já primeiro agradecer você, né, que nos deu essa oportunidade, né, assim, de estar tendo essa paciência, porque nós é a primeira vez que nós estamos... Me deram um baile, né? Diga-se de passagem. Que bom, né? gratidão. Nos encaminhou aqui, nos deu algumas instruções, disse pra gente ficar tranquilo e foi muito bem, eu me senti... como a doutora Lara tinha me dito, a gente sofre antes mais do que na hora, e foi muito bom. Agradecer a doutora Oster, que é a nossa presidente, que tem conduzido a subseção com uma maestria, agrupando toda a nossa classe, que é uma classe muito importante para a sociedade, que garante os direitos, né, que consegue... o advogado ele não se preocupa só em si. Eu vou completar 3 anos, eu tenho 3 anos de advocacia, vai para 4. Esse senso, eu penso também que devido à minha origem, esse senso de coletividade, de pensar não só no meu umbigo, pensar, né, na sociedade como um todo, ela está ligada à advocacia, ao advogado. Ele passa a ser um pilar da sociedade onde ele está. Ele tem e eu me sinto vindo aqui como devolvendo para a sociedade, tirando essas dúvidas, devolvendo para a sociedade
esse conhecimento a mais que nós temos, né? Essa dedicação a mais que a faculdade, essa instrução a mais, porque assim, você conhecer a legislação, a lei, as normas, facilita muito, né, você andar por um estado burocrático, onde muitas das vezes o direito é tolhido, é freado, então o advogado se faz essencial e ele poder estar aqui demonstrando para a sociedade os caminhos, né, seja na nossa área que é previdenciária e trabalhista, e nós temos outras áreas também, seja em outras, né? O advogado ele tem que ter esse senso, e a doutora Elster tem preenchido isso, aproximado cada vez mais a sociedade da advocacia e vice-versa, né? Então, um grande abraço para ela, que eu conheço já há muitos e muitos anos, é uma grande mulher, uma grande pessoa, um grande ser humano. Eu quero dizer também a respeito do Soair Teres, né, que ele se recupere, né, e esteja lá na presidência do nosso legislativo, a ferro e fogo, como tem sido aí nos últimos anos, que ele tem trabalhado bastante. Isso. Eu quero só resumidamente falar sobre a minha... um exemplo de vida, né? Eu penso que não é que eu estou me vangloriando, mas é uma coisa que acho que todo mundo, principalmente os jovens, e não tão jovens também, não desistam dos seus sonhos, sigam... Vai ter dias mais difíceis, mas sigam. Eu parei de estudar, com 26 anos eu voltei para a faculdade e terminei, devido ao apoio da família, amigos, pessoas próximas, eu consegui concluir, saí do INSS, né, e agora estou do outro lado da mesa, com carinho, trabalhando para a sociedade, fazendo o meu melhor em cada coisa que eu faço, né? Tanto eu quanto o Dr. Robson, nós somos parceiros de faculdade, nós estudamos juntos. Sim. Tem muitos anos que um tolera o outro já. Acho que é o meu maior relacionamento. Gostoso, né? Sim. Muito bom. Concluiu, doutor? Eu penso que sim. Não desista dos seus sonhos. E voltaremos em breve. Amém. Amém. A Não doutora Lara está dizendo aqui que deu tudo certo. Aí, Parabéns, viu? Então, gente, tem mais recadinho aqui. O pessoal está gostando demais de vocês aqui. A Tânia, a Lauriene, parabenizando vocês. A Thaís também parabenizando. A Mariana parabenizando. Gente, muito obrigada pela audiência. Eu também amei os meninos aqui, tá bom? A Giovanca, essa eu não conhecia ainda não, né? Giovanca, que a gente conhece os ouvintes aqui. Tem porque liga sempre, toda a gente já fica bem familiarizado também, tá? O Augustinho parabenizando também, lá do setor Pedrinhas, tá bom? O Rafael parabenizando a gente também, parabenizando vocês pela entrevista. A Carla e a Solange também parabenizando vocês, tá? Gente, só queria finalizar, agradecer a todos que estavam, né, despenderam o tempo para estar nos ouvindo, né, nos vendo nas redes sociais. É uma honra e uma satisfação estar aqui. Doutores, foi um prazer imenso conhecer vocês, viu? Quero dizer que vocês são muito bem-vindos aqui a hora que quiserem vir. Seria um bom prazer recebê-lo. E vocês, a gente dá aquela sensação de que a gente também quer levar para o resto da vida, viu? Bem conhecido, tá? Obrigado. Pessoal, a gente está indo embora amanhã, feriadão, tá? Dia de finados. Então, comportem-se direitinho. Cachaça e volante não dá certo. Ó, tia Rê também é conselho. Então, cuidem-se bem, tá bom? Fiquem direitinho aí que sexta-feira, se Deus assim nos permitir, eu estarei de volta com o Jornal da Educativa. É um bloquinho agora de apoio e depois a gente cai para o nosso flashback. Aguenta a mão aí com a gente, fiquem com Deus até sexta-feira, se Ele assim nos permitir. Venha conhecer o Atacadão do Alumínio, a loja mais completa de Inhumas. Tem utilidades domésticas na